Boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos Rosa. Estou chegando na casa, mas me sinto aqui centenário. Muito bem acolhido que fui. Eu sou palestrante há algum tempo, eu tenho um canal no YouTube chamado 70V7 Espiritualidade. Depois, se vocês puderem entrar para ver, tem preces todos os dias, às 6h30 da manhã, uma precezinha de 1 minuto e meio. E também reflexões sobre livros espíritas, palestras, enfim, um canal dedicado à espiritualidade, ao espiritismo. Bom, hoje quando eu fui convidado agora na hora do almoço, e eu disse assim, qual o tema? Me perguntaram qual o tema? Eu disse, qual o tema? E eu penso que todos aqui estão na busca de tratamento. Seja ele de ordem física, seja ele de ordem psicológica ou espiritual. Todos aqui buscam, de uma certa forma, um alento para as suas dores, para os seus sofrimentos. E chegam a esta casa espírita. Muitos chegam à casa espírita pela dor, outros chegam pelo amor. Mas o que é importante, pessoal, é que se você chegou aqui pela dor, que você busque e você terá, e aí vem a minha palestra, né, a importância do pensamento, da fé, né, na sua doença e também na sua cura. Então, vem à casa espírita, você vai ter o alento necessário, a espiritualidade amiga estará aqui com você, e quando você se curar, não vai embora. Não vai embora. Porque é importante que você faça suas raízes acontecerem aqui, né? E possa ajudar outras pessoas que, porventura, venham aqui também na mesma situação que você chegou. Se você veio pelo amor, parabéns. Continue assim, cultivando esse amor, né? Porque, como diz Chico Xavier, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Vou repetir. Quem sabe, pode muito. Mas quem ama, pode mais. Então, seja essa pessoa que pode mais. Dê o seu amor. Pois bem, então a nossa palestra, o pensamento e sua influência na saúde e na doença. Olha só, se você já parou para pensar de onde vem o pensamento? Muitos aqui vão responder do cérebro, das suas conexões sinápticas, lá dos neurônios. Pois eu vou te dizer que não. O pensamento vem da mente. E não necessariamente a sua mente está no cérebro. A sua mente está no perispírito. O que é o perispírito? O perispírito, pessoal, peri vem de ao redor do espírito. É como se eu pegasse, se essa jarrinha de água fosse o espírito, eu venho com um pano e cubro esse espírito. Este pano é o perispírito. E a mente está nesse perispírito. Se você for procurar a mente no cérebro, você não acha, não é? E a gente sente muitas coisas. O perispírito está no nosso corpo todo. Quando você... Pergunta para a criancinha para você ver. Quando você está triste, dói onde? Aqui. Quando você ri, onde que é? Aqui. Se a mente fosse no cérebro, ela diria, estou triste aqui. Estou rindo aqui. Não é? Nada mais autêntico do que uma criança para te dizer o que eu estou... corroborar o que eu estou dizendo. A mente está em todos nós e mudar esse pensamento é fundamental para a sua saúde e também para a sua doença. Não é? O pensamento é a linguagem do mais alto, do espírito, não é? Para você. O que tem sido dito para você, irmão e irmã? O que o seu espírito está dizendo para você? Está no seu pensamento. Cada um tem o seu, cada um tem a sua vibração. Então, a palestra chama-se Pensamento e sua influência na saúde e na doença. O que é saúde? Diz que é pensamento.
O que é saúde? Se você for pegar o conceito da OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar pleno, físico, social e psíquico. Biopsicossocial, o bem-estar pleno. Isso aí é o conceito da OMS, Organização Mundial da Saúde. E eu aqui, como espírita que sou, vou dizer para você assim, tem também o que é espiritual, não é? Nós não podemos nos dissociar dessa questão espiritual. A medicina já vem reconhecendo isso, tanto é que nós já temos em alguns hospitais famosos do Brasil um departamento da espiritualidade. Peraí, quer dizer então que além do bem-estar físico, psicológico e social, eu preciso também ter um bem-estar espiritual. E é isso que você veio buscar aqui. É isso que você veio aqui. Não é? Buscar esse bem-estar espiritual, que não está dissociado do conceito de saúde, entende? E você chegou aqui, talvez por um impulso, por um instinto, não é? Por uma pulsão, como diz os freudianos, não é? Você chegou nessa porta, ou por uma ajuda espiritual. Porque talvez você está bem fisicamente, mas não está bem psicologicamente, não está bem espiritualmente. Cada um tem sua história. Tem gente que está muito mal fisicamente, mas está muito bem psicologicamente, isso pode acontecer. Né? Então, a gente precisa buscar essa integração. Bom, e como é que o nosso pensamento ajuda nisso? Pessoal, o pensamento muda tudo. Se ele está no perispírito, que é esse invólucro que está envolvendo o seu espírito, você tem que saber que esse pensamento emana ondas. Um pensamento inferior, negativo, a onda dele é de grande amplitude. Pensamento inferior. Pensamento superior, ondas de pequena amplitude. Tá? Como você está emanando? Você está emanando que tipo de ondas? Vou te dar alguns exemplos. Quando você está com um pensamento inferior e você chega na sua casa, está todo mundo às vezes alegre, seus filhos estão alegres, a esposa está alegre, e você chega com um pensamento ruim porque você brigou no trabalho. E a hora que você chega na sua casa, você muda o ambiente de ondas vibracionais na sua casa. Os meninos já começam a ficar chateados, fica moado, a esposa já que estava feliz, sorridente, não está mais, porque você chegou emitindo uma onda ruim. Isso domina toda a sua casa. E aí a esposa já briga com você, os meninos já começam a chorar, e você modificou de algo que era feliz para algo que se tornou entristecido. Saiba disso. Saiba que isso pode acontecer. E da mesma maneira que pode vir ruim, pode ser bom. Deixe o seu trabalho, o seu problema, combina com você. Chegou na minha casa, abri aquela porta, meus problemas ficam lá fora, porque não adianta você remoer aqueles problemas dentro do seu recinto. Eles vão continuar no trabalho da mesma maneira. Você só vai arrumar mais problemas com seus familiares. É necessário, e o Espiritismo nos convoca a isso, da gente olhar para si mesmo. Veja o que a irmã Rita leu aqui, a pedido dela que abriu o Evangelho. Vamos repreender os outros, mas olha, toda vez que você aponta o dedo para alguém, você tem 3 dedos apontando para você, mais esse aqui, ó. Então, ao apontar para alguém, você tem 4 dedos apontando para si próprio. Então, às vezes, a gente tem que olhar para nós mesmos. Às vezes, e isso se chama reforma íntima, que todo mundo fala aqui, mas é necessário a gente rebater, explicar, remoer. Olha, por que você está chegando na sua casa e transmitindo toda aquela vibração ruim para os seus entes queridos? Por que você não muda isso? Por que você não para na porta da sua casa e fala, eu vou vibrar positivamente? Isso chama-se reforma íntima, você tem que olhar para você, porque repreender os que estão ali, você está feliz por quê? Bom dia, só sou para você? Já viu gente assim? Você acorda, tem uns que acordam muito positivo, né, e outros negativo. Olha o casal, bom dia! Aí o cônjuge, só se for para você. Já viu que muda?
o ambiente. Ou então, bom dia. Sabe? Aquela emanação cai por terra em virtude de alguém que está vibrando mal. Como a Rita também falou aqui no início, nós estamos enfrentando problemas, o Brasil e o mundo. Guerras, tsunamis, terremotos, questões políticas. Isso tudo baixa a vibração da gente. Nós estamos encarnados nesse mundo de provas e expiações e a carne realmente é fraca. Ela é fraca para esse tipo de vibração. Pode olhar, gente. Abre um TikTok, um Instagram. Os canais de notícia ruim, ou de piadinha, ou de funk, de músicas nada a ver, bombam milhares de seguidores. Pega um canal espírita. Senhor, o cara para ter 100 seguidores é uma luta. Se você abrir um canal de videogame hoje, eu te garanto 1 milhão de seguidores no mês que vem. Mas o canal espírita é arrastado. Por quê? É vibracional. A vibração inferior à qual nós estamos inseridos nos atrai para videogame, para musiquinha, para questões políticas. O mundo político hoje está nos levando a ter ódio de um lado ou de outro. E por que não mudar isso na sua vida? Faça uma leitura edificante. É isso que eu estou te conclamando, é muito difícil entender o que eu estou falando. Pô, você está ali voltado só para aquela questão política que hoje em dia te faz querer matar alguém, ter ódios. Para com isso. Pega um livro, pega uma música legal, sabe? Ficar vibrando negativamente isso e excluindo pessoas que não pensam como você é o que mais está acontecendo. Hoje a gente não aceita mais opinião diversa. Eu brinco que a gente tem verdadeiros prisioneiros nos nossos Instagrams. A pessoa não pensa como você bloqueia. Você não a exclui. Você bloqueia, porque fica ruim excluir. Aí você deixa ela numa prisão. Fica lá bloqueado. Porque você só quer ouvir o que é bom para você. Ah, tá. Ele está pensando igual eu, vou ouvir. Esse não pensa, está bloqueado. Aí de vez em quando você chega lá, dá uma olhadinha na prisão, né? Você vai lá olhar no bloqueio. Deixa eu ver se esse aí está merecendo sair. Aí você libera ele começa a falar tudo de novo, aquilo que você não quer ouvir. O que você faz? Bloqueio. Vai ficar mais uns 5 meses aí agora. Não é porque nós estamos muito afeitos a essas vibrações. Aqui a gente só concorda com as pessoas que falam o que a gente quer ouvir. Vou repetir. Numa plateia dessa, a gente só vai concordar. Essa palestra foi boa. Se o palestrante falou o que você acha legal de ouvir. Se o palestrante falar outra coisa, se der para bloquear ele, beleza. Se der para dar uma saidinha, eu vou sair. Isso chama-se falta de empatia e as questões vibracionais. Então, o pensamento tem a ver com tudo isso? Tem. E você é espírita. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Você entende um pouco mais. E, portanto, quando eu te digo, olha, faz uma leitura edificante, muda essa vibe da sua casa, muda essa sua vibração, é uma dica que eu estou te dando. Eu fiz isso, você acha que eu não sou afeito a isso também? Palestrante, eu vou explicar para vocês. Palestrante fala muito para si mesmo também. Isso é de outras vidas, né? O que será que eu fiz para ter que falar para tantas pessoas? E eu falo muito para mim, né? Olha, vamos mudar? E às vezes essas palestras minhas eu falo, eu vou mudar as minhas leituras. Gente, eu estou lendo uma obra de Chico Xavier, chama Lindos Casos de Chico Xavier. Ontem eu me peguei rindo de um caso que ele contou lá, eu vou até abrir o parênteses aqui dessa palestra para contar o caso. O Chico Xavier estava lá fazendo as suas tarefas diárias e chegou lá duas crianças obsidiadas, mas muito agressivas, e ele falou, vai ter que fazer o tratamento. E começou na segunda-feira, chegou na sexta, não tinha mais nenhum médico, só ele. Pessoal, eu não vou ficar aqui não, essas crianças aqui, tá? E aí apareceu um lá, e ele, olha, senhor fulano, que era um famoso ali na cidade, que fazia desobsessão, ele chamou para ajudar. E naquela história toda veio um espírito e diz assim para esse senhor fulano, ó, senhor fulano, uma coisa pro senhor, quando os meninos estiverem muito agressivos, você usa o evangelho com veemência. Beleza. Começou a sessão, o Chico Xavier encarnou o obsediado,
obsediador lá, e aí começou tal, aquela agressividade, e esse senhorzinho que estava lá, pegou o evangelho e bateu na cabeça, ele usou o evangelho com veemência, mas batendo na cabeça do Chico. O Chico acordou tonto, desmaiou, contando que ele bateu, quer dizer, e eu me peguei rindo disso, falei, gente, ele interpretou errado, né? Mas veja, mudou a vibe da minha casa. Ao invés de eu ficar assistindo questões da política, eu estava lendo um negócio de Chico Xavier, gente, eu estava rindo. Era ontem no final da noite, que legal, é isso que eu quero trazer para você, esse alento, porque muitos dos senhores que aqui estão em busca de um tratamento, talvez tenham um quê de vibração ruim na tua casa que te trouxe aqui para ser tratado. Às vezes, você chega ali dentro e fala, mas eu não tenho nada físico. Às vezes não é físico, às vezes é psicológico, às vezes é espiritual. E aí fala para você, olha, fica aqui, você vai ter que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Mas eu tô bom, tá bom só no físico, né? O que é saúde? Pleno bem-estar físico, psicológico, social e eu digo espiritual. Então vamos lá. Quer dizer então que eu tenho que vibrar positivamente. Mas o que tem a ver isso com a doença, né? O que é uma doença? Doença, então, é um desequilíbrio desses 4 paradigmas que eu falei: físico, psicológico, espiritual e social. E hoje, pessoal, a gente percebe uma medicalização, um adoecimento generalizado nas questões psicológicas. Você tem muito depressivo, muito transtorno de ansiedade. O que está acontecendo? As pessoas hoje, pessoal, chegam, se ela recebe um laudo, ela não se chama mais de pessoa, ela fala assim, eu sou um F32. É o CID, ela é um número de CID. A gente tem que olhar para a pessoa e tirar esse adoecimento que se colocou na cabeça dela. Sabe? Então, olha, a doença vem de onde? Bom, existem alguns tipos de doença aí. Eu tenho a doença, né, que vem de uma questão espiritual, lei de causa e efeito. O que é lei de causa e efeito? Aí alguns vão falar assim, se eu matei na outra vida, eles vão ter que me matar agora. Se eu bati, eu vou voltar para essa vida, alguém vai me bater. É isso? Lei de causa e efeito, pessoal? O povo acha que é isso. Mas isso é um outro nome, tem um doutor advogado aqui. É lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Não é? E isso é... Matei, vou morrer. Bati, vão me bater. Isso é lei de talião. A lei de causa e efeito é diferente. Eu destruí na outra vida, nessa vida eu venho para construir. Entende? Eu maltratei, nessa vida eu venho para bem tratar. Seja lá no pronto-socorro, numa profissão que eu vou ter, para tratar bem a pessoa. Veja a diferença. O outro é, bati, vou apanhar. Não é isso. Se eu bati, eu vou vir para ajudar pessoas que apanharam, por exemplo, dos maridos. Entende? Então é algo evolutivo. É causa e efeito neste sentido. Tudo bem, às vezes você cometeu algumas disparates aí no passado e que agora vem para te dar um alento aí à doença. A doença, você tem que olhar para... Você está doente? Tô. Eu identifiquei isso. Então você tem que olhar o que essa doença está querendo dizer para você. Não é? Eu tive um problema, né, em outra vida. Você pode vir doente, agora não é para te maltratar e te penalizar. É para você analisar a razão desta doença para tentar evoluir. Né? Quando você planta uma flor, planta uma mudinha lá, quando ela está crescendo, e ela está crescendo para o lado errado, o que você faz? A plantinha está crescendo para o lado errado. Você queria que ela crescesse para cá, ela está crescendo para cá. O que você faz? Tem que colocar uma estaca, né, doutor? Né? Muita gente, quando eu faço a pergunta, fala assim, poda. Poda, né? Porque a gente aprendeu que tem que sofrer. Né? Então, poda para ela entrar para o lugar certo. Então, se você pensou em poda, não precisa falar que pensou, mas muita gente pensa, é porque você vem de uma educação, assim como eu vim também, mas de outras religiões, você tem que sofrer, isso aqui não é uma apologia ao sofrimento. Na verdade, você tem que pôr uma estaca para essa florzinha crescer para onde você quer. E como é que se coloca uma estaca, muitas das vezes, para o nosso crescimento? Através das doenças. São chamadas doenças auxiliares, que você, lá no plano espiritual, você pediu. Você pediu as doenças auxiliares. Não são as doenças
você já vem com elas. Você às vezes pede, olha, eu vou contar o caso de uma mulher que ela tinha problemas com a sensualidade na outra vida. Então, ela sempre foi muito bonita na outra vida e sempre teve problemas com milhões de relacionamentos, causou danos a outras pessoas, e ela pede então para vir com uma doença que a tornasse feia. Olha, essa doença que ela pediu para vir, porque nas outras encarnações ela estava indo para o lado errado. Então ela pede uma estaca para que ela possa ir no lugar correto, para o lugar correto. Então você não pode encarar toda doença aí como algo ruim. Você tem que encarar com outros olhos. O que essa doença quer me dizer? O que o plano espiritual quer me dizer com essa doença? Vamos encarar assim? Porque se você encarar assim, você já começa a mudar a vibração que você chegou aqui. Porque você chega, às vezes, na revolta. Eu descobri que eu estou com isso, mas Deus não gosta de mim. Olha o erro. Deus não gosta de mim, eu sou uma pessoa boa, eu só fiz coisa boa minha vida inteira, e aí está acontecendo isso agora. E essa revolta não vai te ajudar em nada, pessoal. Nem na sua vida, nem aqui dentro, porque você está revoltado. Você está contra o mundo, está contra Jesus, Deus, espiritualidade. Por que não mudar essa chavinha e falar assim, o que essa doença quer dizer? O que ela está querendo trazer para mim? Deixa eu parar e olhar para mim mesmo. Deixa eu ver o que foi que pode ter ocasionado. Se você está pré-diabético, você está pré-hipertenso, o pré, deixa eu te contar uma coisa, é o sinal de alerta. Já viu o carro, quando está com algum problema no carro, no painel, aparece uma luzinha vermelha, fica piscando a luzinha vermelha? Você está nesse momento, tá? Você está entre estar diabético e não estar diabético, você está no pré. Então, você tem que mudar alguma coisa. O que será que eu tenho que mudar? A luzinha está acendendo e apagando para você. O que é que está errado? É questão alimentar? Ou é questão emocional? Porque não perca de vista a questão emocional. Mas eu vou chegar lá. Então, cadê a luzinha? Às vezes é esse exame que você fez. Dá para resolver. Agora o que acontece muito? A luzinha começa a piscar, a pessoa finge que não está vendo a luzinha no carro. Ih, cara, tá... Não, mas é uma hora apaga. Vai, continua. Vai, quando é que a pessoa vai tentar resolver? A hora que o carro para. Dá o solavanco, parou. Ixi, é aquela luzinha, só que eu não olhei. Então, se a sua luzinha está acendendo, vamos resolver. É isso que eu quero. A conversa é sobre isso. Não é? Para que você comece a tentar e olhar para si mesmo. Muitos de vocês olham só para os filhos, olham só para os seus pais mais idosos e esquecem de olhar para vocês mesmos. A gente tem muito disso, olha por todo mundo e esquece de si próprio. Em que momento você está esquecendo de você? Olha no espelho, olha para si mesmo. O que está acontecendo? Essa mudança de pensamento influencia na sua saúde e influencia na sua doença. Para que ser aquela pessoa eternamente pessimista? Para que isso? Por que não mudar essa chave? Vamos aos pensamentos. Emoções. O que é emoção? O que é sentimento? Emoção é uma resposta instantânea para algo que acontece. Uma resposta orgânica, instantânea para algo que acontece. Exemplo. Você está nadando no mar, beleza, comprou o snorkel, está de férias. Estou ali na água, olhando, comprei o óculos aqui, ó. Estou de snorkel olhando as conchinhas, os peixinhos. E aí, de repente, você vê um tubarão branco na sua frente. Isso que você está sentindo é emoção. Ou seja, você paralisa, você fica com o coração, vai a 1000. Se der para te ver, você vai ficar pálido, porque todo o seu sangue sai da sua face para ir para os músculos, para você nadar o mais rápido que der. O mais rápido que der. Então, isso é emoção. Quais são as 4 emoções básicas? Tristeza, alegria, raiva, medo. Quem já assistiu Divertidamente? São as emoçõezinhas, né? São as emoçõezinhas que estão ali. Né?
Então, emoção é isso. É você dar aquela resposta orgânica rápida. Tá? Tô andando na rua, parece um pitbull sem coleira, os dentes aparecendo para você. Emoção. Sentimento. Quando essa emoção, aí eu gosto sempre de colocar. Então, a emoção é uma flor, é a flor. Sentimento, o caule. Então, olha, se essa emoção que você sentiu com esse pitbull, com esse tubarão, fez com que você nunca mais entrasse no mar, boa noite, como é que vai o senhor? Fez com que você nunca mais entrasse no mar, isso já virou um sentimento. Se um luto que você passou, morreu alguém, um divórcio que você teve, é normal ficar triste. Ah, divorciei, tô triste. Ah, morreu alguém, tô triste. Isso é emoção. Agora, se alguém te perguntar, você tá triste? Tô, por quê que eu divorciei? Tá, tem quanto tempo? Tem 25 anos. Bom, já não é mais emoção. Já é um sentimento melancólico que você está nutrindo. Certo? Né? E tem gente que é assim. Tem gente que conversa com você e fala assim, não, mas eu tô com esse divórcio, te conta, você fala, mas que dia que foi isso? Não, tem uns 25 anos já. Porque ele parou naquele tempo. Isso, ficou remoendo. Exatamente, não resolveu. Né? Então, e é bom você ter falado disso. Né? Qual que é a diferença de remorso e arrependimento? Qual que é a diferença de remorso para arrependimento? Remorso, isso tem a ver com doença, tá? Quem tem remorso tende a adoecer. O que é remorso? Vem de remorder. Então você fica com aquele problema, se remordendo com aquele problema. Você fica só naquele problema, ruminando aquele problema, você não resolve ele. Tá? Então você fica, igual a doutora falou ali, preso naquele divórcio de 20 anos atrás. Remordendo, remordendo. Até que ponto você vai ficar nisso? Até se adoecer. Porque aí vem o sinal da sua saúde, não dá mais. Para você nutrir esse tipo de coisa. E como é que você resolve isso? Com a partilha. É conversando com alguém, com um psicanalista, com um psicólogo, com um irmão espírita aqui, com um mentor espiritual. Mas você precisa pôr para fora. E o arrependimento? O arrependimento, você detecta o erro, mas você não vai remorder aquilo. Você vai chegar, você fala, olha, eu realmente errei. E você vai chegar para a pessoa que você errou e vai dizer a ela, sinto muito. Errei. Não deveria ter usado essas palavras que eu usei. E eu sinto muito. Sinto muito é mais interessante que assim, me perdoa. Por quê? Sinto muito, você está sentindo muito. E me perdoa. Além da pessoa ter sofrido com você alguma coisa, você ainda está dando um encargo para ela te perdoar. Você está dando 2 encargos para ela. Primeiro que ela sofreu algo com você, foi sua vítima de alguma coisa. E segundo que você ainda fala assim, me perdoa. Se você me perdoar, o problema é seu. Então diz a ela, eu sinto muito e segue. Olha, o remorso é como se você naufragasse no navio e ficasse agarrado às ferragens, afundando com aquilo. Não, tem que ser arrependimento. Errei e vou olhar para frente. No remorso você fica olhando para o retrovisor, você só fica olhando para trás. Olha, arrependi, vou para frente. Isso é um dos pontos que vai te ajudar a melhorar, muitas vezes, os seus sintomas, as suas doenças. Quando a gente vem do plano espiritual, a gente vem com 20%, né, das questões que vão nutrir a sua vida ligados. Questões, às vezes, respiratórias, questões alimentares, questões de vida mesmo, né? Questões saudáveis e pouco saudáveis. Vem esses 20% lá do plano espiritual, talvez pela lei de causa e efeito. Beleza. E os 80%? Os 80%, pessoal, eles vão acender e apagar. Essas doenças vão estar no seu genoma, na sua genética, e elas vão acender e apagar de acordo com o que você pensar. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi.
Quando eu venho de fábrica, eu venho com 20% ligadinho. Então a luz acende, o vidro sobe. Quando eu falo assim de carro, eu estou querendo te falar assim, você vem podendo ir ao banheiro, você vem podendo comer, respirar, seu sangue circular, seu coração está batendo. Esses 20%, beleza. Agora, tem 80%, que aí quem está estudando isso chama-se epigenética. Chama epigenética. Né? O que a epigenética está estudando? Olha, muitos de nós temos, nesses 80%, o câncer. O gene do câncer. Está lá. Mas dependendo do jeito que você agir na sua vida, esse gene não vai aflorar. Entende? Isso é um estudo científico. Então, ou seja, às vezes, já viu aquela família? Todo mundo é diabético, tem um que não é. Antigamente, falava, isso é genético, fazer o projeto genoma. Hoje, se fala assim, essa pessoa que não é, ela tem a genética para ser diabética. No entanto, ela não ligou esse gene. Por vários motivos. Pensamentos positivos. Porque ela veio com esse gene da diabetes, mas no decorrer da sua vida, ela foi fazendo coisas que fizeram que não fosse mais necessária essa doença auxiliar. E é isso que eu te chamo agora a ordem. Pessoal, pensem positivamente, pensem em fazer o bem. Outra, desse livro que eu estou lendo de Chico Xavier, recomendo muito a vocês. Lindas histórias, ou lindos casos de Chico Xavier. Ele estava numa situação muito difícil, né? E ele, então, apelou para sua mãe. Sua mãe era a primeira mentora dele, antes de Emmanuel. E a mãe dele, olha, em situações difíceis, sirva. O remédio chama-se servir. Você tem servido as pessoas? Sabia que servir ao próximo é um bálsamo que talvez alentará esse gene que você nutre aí no seu organismo? Você tem ajudado as pessoas? Você tem feito bem? Você tem ouvido? Ouça o irmão. Eu não estou falando para você dar as coisas, mas olha, ouça o irmão chega aqui. Eu estava dando palestra no Centro Espírita domingo, e aí uma pessoa levantou a mão e disse assim, olha, antes de você chegar, eu estava conversando com aquelas duas irmãs ali, e elas sorriram para mim. Foi tão bom elas sorrirem para mim. Ele fez um depoimento no meio de todo mundo, como se ela levantasse e falasse isso aqui. As irmãs sorriram para mim. Elas não sabem o bem que elas me fizeram. O rapaz precisava de um sorriso. Quando a gente faz o bem, eu não sei se você passa por isso, eu tenho certeza que passa. Quando você faz o bem, as suas células vibram bem. Você fica leve. Quando você entra numa casa espírita, que você pode ajudar alguém, você sai daqui leve. Isso significa a sua célula dizendo, não vou ligar aquela doença que está para ligar. Você está ajudando o próximo. Entende? Então é fundamental você ter essa boa vibração. Ajudar o próximo. Ir até a casa de alguém que está doente. Você visita pessoas adoecidas. Você ouve a vovó e o vovô que contam o mesmo caso pela 100ª vez. O Gol Prata 8171. Tá fazendo bem, ó. Esse Gol Prata 8171. Tá para a garagem lá. Você pode tirar um pouquinho para nós? Não, meu tá garagem, vou tirar. Não, tá de lá. Gol Prata. Então, olha só. Que interessante, né? Fazer o bem igual ele está fazendo, evitando aí uma situação ali que poderia degringolar para uma situação mais agressiva. Eu lembro de uma situação que eu peguei na minha profissão, em que uma pessoa estava desse jeito, o carro parado na porta de um casamento. E a pessoa cujo carro, a senhora que estava lá na casa, o carro estava parado na frente da garagem dela, entra no casamento, os noivos estavam se casando, o padre casando os noivos, a pessoa entrou, pegou o microfone do padre e disse assim, quem parou na porta da minha garagem? O problema foi que quando ela entrou pelo tapete vermelho e todo mundo achou que era, vai falar agora ou cale-se para sempre, né? Acharam que a pessoa ia falar alguma coisa contra aquele casamento. Então,
Simples atos como, olha, vem cá, vamos resolver, evita conflitos futuros, né? Então, gente, é muito importante a gente poder ajudar o próximo. Eu estava falando do vovô e da vovó. Quando vovô e vovó contam para você pela 100ª vez a mesma história, você tem paciência de ouvir? Ou você fala assim, vovó, para o que você já falou? Lembra da caridade, sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Deixa vovô e vovó contar aquela história que você já está cansado de ouvir. Porque aquilo marcou a vida deles lá para trás. E quando eles forem embora, o que vai ficar é a história que eles contaram. Você vai reunir sua família e falar, lembra quando o vô contava aquela história? Então, lembro! E vocês vão falar do vô super saudosos daquela história. Portanto, é uma caridade. Você ouviu o vô e a avó contando a mesma história. Eu estou falando de coisas pequenas, mas que fazem a atitude vibracional melhorar muito mais. Outra coisa, nós temos que ser responsáveis pelas nossas próprias questões. Hoje, pessoal, o que acontece muito? As pessoas terceirizam. Então, eu estou assim porque na minha infância eu sofri esse trauma. Tudo bem, você já está adulto agora? Já. Mas eu tenho um trauma lá da infância. Tudo bem. Mas, olha, não vamos terceirizar esse mal. Vamos tentar olhar para você agora e tentar te libertar desse trauma. É olhar para frente, é o que Carl Gustav Jung fala. Não é só ficar preso no passado. Eu preciso, com esse passado, construir um futuro melhor. Vou dar um exemplo bem tranquilo para você ver se você entende o que eu estou falando. Na infância eu passei fome. É um exemplo, pessoal. Na infância eu passei fome. Aí tem um banquete na frente da pessoa. Pode comer. Não, não vou comer não, porque eu passei fome na infância. Não, mas pode comer essa maçã aqui. Não, mas eu não vou comer não, porque eu passei um trauma na infância. É isso. Mas por que não comer? E é isso que o analista vai fazer com você, que aqui no Centro Espírita, a mesa dialogadora vai fazer com você. Mas você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto para ouvir. Não dá para você chegar aqui e dizer assim, tudo que eles vão falar não vai valer nada, porque aí você está chegando numa vibração de revolta. Então, ouça, seja humilde, ouça o que tem para ser dito. E se também não for dito nada, muita gente fala, eu fui lá no Centro Espírita, ninguém falou nada, não vou voltar mais não, só falou para eu ficar um mês. Mas ninguém fala nada, só estou deitado lá, não vou voltar não. Sabe, você tem que dar abertura para essa casa trabalhar. Você tem que dar abertura no pensamento. Deixa o pensamento livre. Né? Desfaça dessas amarras. Porque muitas das nossas doenças advêm dessas amarras que a gente não deixa soltar. Mas eu já tenho 70 anos amarrado, eu não vou melhorar agora. Olha o pensamento. Pode ter 90 anos, 100 anos, você pode melhorar. Porque talvez tudo dependa dessa melhora, você resolve a encarnação. Você resolve a tua encarnação. Mas eu errei, tem 90 anos. Errou, mas você está chegando aqui agora? Pode ser que o que falta para você é esse minuto aqui para resolver os males dessa encarnação. A gente vem muito com esses pensamentos ruins, né? Eu já estou velho para isso. Que isso? Né? Dá tempo. É resolvível. Eu estou aqui pelo meu filho, sabe? Meu filho tem uma doença congênita. Primeira coisa que eu tenho para te dizer. Ele tem essa doença congênita que não vai melhorar? Não. Primeira coisa, você tem que assumir e gostar dele assim. Muitas das vezes o pai é que o menino, ele pediu aquilo, óbvio, tem o véu do esquecimento, mas o tratamento que o pai dá a esse menino o inviabiliza mais ainda. Então observe você que é pai, sabe? Incentive, estimule seu filho, estimule da melhor maneira que for possível. Ajude-o, mas sem, sabe, colocar medos nele. Ou incutir nele
os traumas que você traz em você mesmo. Porque talvez eu não queria ter esse filho. Pô, mas você tem, vamos agir de a maneira a dar a melhor vida a ele. É o que a Rita falou. Às vezes eu aponto, mas eu tenho que olhar os dedinhos pro meu lado, gente. A gente tende a achar que o mundo gira em torno da gente. E, na verdade, você só acha que o mundo gira em torno de você e você não olha para si mesmo. Você só olha para as pessoas. Entende o que eu estou falando? Às vezes acontece um negócio lá, na sua casa, não, que a vizinhança vai pensar. Gente, a vizinhança às vezes nem sabe de você. Mas você está preocupado com o entorno. Vão resolver o que aconteceu aqui dentro de você. Para que você não desenvolva patologias que vêm para te ensinar a força. A te pôr aquela estaca. Então, eu chamo vocês à reflexão, né? Em tempos de mídia social, de redes sociais, está muito aguçado. Cara, você fala, você não pode falar nada, que você fala assim, o que a pessoa vai pensar de mim nas redes sociais? Ou você acha que aquele coraçãozinho é um afeto? Se você acha que curtida em Instagram é afeto, eu tenho que te contar que não é. Não é sinal de amizade, nem que as pessoas gostam de você. Não é. É uma questão de dopamina cerebral. Ah, eu vou postar aqui eu na casa espírita. Aí você está ali fazendo o seu trabalho, lendo um livro edificante, vibra lá. Opa, deixa eu ver. Sou eu, ó. Me curtiu. Aí o outro fala, ó, tive 100 curtidas. Isso é afeto? Agora, dopamina por quê? Cada vibração daquela que você tira você da literatura, te dá um prazer. Ó, fulano me curtiu. O fulano gostou de mim. O seu cérebro joga lá dopamina, você vai ficando viciado naquilo. Aí daqui a pouco você não quer só 100 curtidas, eu quero 1000 curtidas, porque 100 tá pouco. Eu quero 300, eu quero 500, eu quero 1 milhão, e aí você está fazendo qualquer coisa para ter curtida, mesmo que você não viva aquela vida que você está colocando ali. Ah, mas eu vou colocar, né, porque eu quero ser visto e curtido, por uma questão meramente hormonal, porque aquilo não é afeto. Então, tira isso da sua mente. Todo mundo gosta de mim, todo mundo é meu amigo. Olha lá, olha, 300 pessoas me curtiram. Não é afeto, não é gostar. É meramente um clique ali. Não é? Então, a gente tem que começar a ter uma vida mais real. A gente está carente de vida real. De abraçar o próximo, de conversar com ele. Teve uma dinâmica aqui na quarta-feira, né, passada, que o palestrante pediu para todo mundo falar um para o outro, uma coisa boa. Sabe, estamos carentes disso. Hoje a gente só fica, sabe, nas redes sociais, na mídia, e aí esse abraço, o afeto, o olhar, fica por terra. E aí quais são as doenças que aparecem? Depressão, psicológicas. Depressão, ansiedade, TDAH, déficit de atenção. Sabe, às vezes o déficit de atenção é um déficit que tem a ver com o celular. Ou, se você está lendo um livro aqui, faz esse teste aí. Você está lendo um livro aqui. Quero ver quem consegue, a hora que vibra lá o Instagram, ou vibra lá o WhatsApp e tal, fala assim, eu não vou desviar a minha atenção, eu vou cojar. A hora que você está falando isso, você já desviou a sua atenção. Eu não vou desviar minha atenção para olhar isso aqui. Vai te dando um... sabe? Ah, mas vai que é o fulano. Aí o seu cérebro começa a falar assim... A mente, né? Vai falar assim... Vai que é meu filho. Ai... Você já parou de ler. Isso é déficit de atenção, ué. Você vai... Tem que olhar para cá. Ah, não era ninguém. Agora vai ser. Sabe? E aí, nós temos que ter muito cuidado com essas questões emocionais. Porque, olha, gente, você tem uma questão emocional dessas, você quer melhorar. Óbvio, todo mundo quer, mas nós temos que ter cuidado com a medicalização. Nós temos que ter cuidado que as pessoas hoje querem anestesia. Centro espírita, estou ruim, estou com um problema qualquer. Aí a pessoa vem cá em busca da anestesia. Não é da cura, é da anestesia. O que é? Que aqueles sintomas parem. É a pessoa que chega aqui, passa pelo passo, tal, ganha anestesia,
e some. Depois ela sai e fala, ué, mas voltou meu negócio, aquele centro espírita está fraquíssimo. Ele não me ajudou. Aí procura um outro centro espírita. Fala, olha, eu vim cá porque o outro lá não me ajudou. Ainda fala mal, mas não é porque ele procurou anestesia. É tipo assim, tô com febre. Toma Novalgina. Vai baixar a febre? Na maioria dos casos vai. Mas vai curar a razão da sua febre? Não. Se você deixar 6 horas sem tomar, a febre volta. Você tem que investigar de onde veio essa febre. Não é? Então, você chegou aqui com febre? Metafórico, tá? Chegou aqui com febre? Cheguei. Entrou ali na câmara de paz? Entrei. Melhorei. Não vou voltar lá nunca mais. Cara, você não resolveu o seu problema. É a mesma coisa de ter uma infiltração aqui na parede. Você fala assim, vamos dar uma pintada aqui? A gente pinta, passa aqui uma massa, a gente pinta, fica bonito. Você resolveu o problema da infiltração? Não, você resolveu, ó, tá bonito aqui. Mas daqui, olha, a primeira chuva que tiver, vai começar a dar mofo, vai dar problema, porque você não resolveu a infiltração. Aqui o que eu convolo aos senhores, na casa espírita, é, você vai chegar com sintoma. Cheguei. Ok. Você vai ser anestesiado, todo mundo quer. Mas não vai embora. Fica aqui, porque nós temos que descobrir a infiltração. Eu preciso saber qual é a razão dessa febre que você está. E, pessoal, é uma febre espiritual, às vezes, hein? É de um obsessor. Você acha que o obsessor... Quando você entra na casa espírita, o obsessor fica lá fora. Certo? Vai ficar lá fora. Oh, fiquei bem na casa espírita, tô leve. Oh, bom demais. A hora que você sai, ele vai embora com você. Se você não vem sempre aqui, ele vai ficar sempre esperando. Mas vai chegar uma hora que esse obsessor vai falar assim, não dá. Não dá. Eu não aguento mais esse cidadão indo segunda, quarta e sexta lá no Clara de Assis, ouvindo palestrante, ouvindo falar de Clara de Assis, ouvindo falar de Allan Kardec. Vou embora, vou procurar um outro. Um outro qualquer, que não vai lá na Clara de Assis em lugar nenhum. É isso que eu quero de você. Mas isso demanda um tempo. Não dá para você chegar aqui no primeiro dia e falar assim, não deu certo, eu vou embora. Então, é um tratamento. O seu pensamento tem que mudar. Você vai melhorar. Melhorei, descobri infiltração. Pintei, tô bem. Não vou embora. Eu vou ajudar o próximo. É isso, para não dar mais infiltração. Essa questão é mudar essa chavinha do teu pensamento. De sair desse mundo vibracional pesado, dessa psicosfera tempestuosa a qual nós estamos inseridos e buscar a leveza. Jesus tinha não sei se vocês conhecem essa história do paralítico de Betsaida. Tinha um paralítico numa praça, e nessa praça tinha um grande poço. E esse poço era o seguinte, um anjo descia ali, e quem entrasse nesse poço melhorava da doença. E esse paralítico vivia deitado perto do poço. E Jesus passou ali. E o paralítico, Senhor, Senhor, ouvi falar do Senhor e tudo. Aí Jesus parou, olhou para ele e disse assim a ele, o que tu queres? Paralítico, deitado, Jesus para ele e fala, o que tu queres? É evidente que Jesus sabia o que ele queria. Melhorar, né? Mas por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque Jesus queria que ele soubesse que ele queria melhorar. Então, quando Jesus diz, o que tu queres? Ele quer que o paralítico fale assim, eu quero melhorar. Olha que simbólico, que importante isso. Porque, veja, ele estava ali há 30 anos. Por que ele não pediu alguém para jogar ele dentro do poço? Será que ele realmente queria melhorar, pessoal? O Marcos, mas isso é meio incoerente. Pessoal, vamos trazer para a vida. Tem gente que tem sua família desestruturada. Tem um caso desse, acho que é o Deluca que conta. A senhora gostava da família, mas o marido todo dia chegava
tarde, ia pro boteco todo dia, né? Os filhos não davam uma atenção para a mãe, e essa mãe desenvolveu um câncer. Quando a mãe desenvolveu o câncer, o marido que bebia todo dia falou, não, agora às 5 horas da tarde eu tô lá para cuidar dela, né? Eu não vou mais pro boteco. Os meninos que não iam ver a mãe, mamãe, todo domingo nós estamos batendo ponta aí. Nós vamos aí agora, nós vamos, moro em São Paulo, Rio de Janeiro, nós vamos para sua casa todo domingo, nós vamos estar com a senhora. E essa senhora, então, vendo a família toda unida, que é o que ela queria, melhorou. O médico chegou para ela, a senhora está curada. Quando foi dado o diagnóstico de cura do câncer, o que começou a acontecer? O marido falou assim, já vou voltar para o boteco de novo. Os filhos que iam todo domingo, se deslocavam quilômetros, não vão mais, mamãe está bem. O que aconteceu com essa senhora? Desenvolveu o câncer de novo. Por quê? Queria família unida. Então, será que ela quis melhorar? Porque a doença dela fazia o que ela mais queria acontecer. O que tu queres? Jesus perguntou. Né? Quantas pessoas não estão aí no trabalho, no INSS? Já há muito tempo no INSS, sem poder trabalhar. Será que eles vão querer melhorar? Porque melhorar significa voltar a trabalhar. Será que quer mesmo? Por isso que Jesus olhou para o paralítico e disse, o que tu queres? Porque tem muita gente que vê na doença uma muleta, uma saída para suas grandes dificuldades. Não é? E vão ao médico não para se curarem, mas ter um apoio de um cara, de uma pessoa balizada, para dizer, a senhora está certa. Então, a mulher vai com um problema no médico e diz assim, estou com esse problema, assim, assado, coração, tá. Então, e o médico fala assim, mas o que aconteceu na sua vida e tal? Não, é porque eu fui traída pelo meu marido. Aí o médico fala assim, tem muito a ver. Então, ela sai de lá e fala assim, tá vendo, Zé? Eu hoje estou com esse problema por sua causa. Ela não quer melhorar, ela quer terceirizar o problema. Foi o que da outra vez eu falei aqui, que a gente vem nesse mundo que é criancinha, tá andando aqui, bate a cabeça na mesa, e ao invés do pai falar assim, olha, você tem que ter mais cuidado com a mesa, que é dura e faz dodói, o pai fala assim, mesa boba. Ou seja, não é a criança, é a mesa que é boba. Entende? E nós somos adultos assim. Nós não aceitamos os nossos próprios erros. Nós temos que arrumar alguém para aceitar. Que esse é o culpado, é o Zé que me traiu. Por isso que hoje eu estou com câncer, por isso que eu estou hipertenso. E o doutor diz que é mesmo. E dá-lhe no Zé. Vocês entendem? Então, assim, o nosso pensamento tem que ser alterado. Essa conversa nossa aqui, e eu convoco os senhores a olhar o Novo Testamento. Jesus, quando chegou perto do cego também, chegou para eles, o que tu queres? Jesus perguntou a todos o que eles querem. E eu encerro essa palestra dizendo assim, o que vocês querem? Vocês querem melhorar? Reflitam. Obrigado por tudo. Valeu, gente.